Fala, meus queridos, Rodrigo Moco na área e esse é o seu Papo Cabeça. Essa semana a gente vai bater um papo sobre como encontrar sentido no sofrimento. Você que está chegando agora, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Se esse assunto te interessou, já deixa o like nesse vídeo e ativa também o sininho das notificações para você receber todas as novidades que são publicadas aqui, tá bom? Então fica comigo para a gente bater esse papo sobre o sofrimento. Olha, minha gente, o sofrimento é aquele assunto chato, mas que a gente tem que abordar. Por quê? Porque, inevitavelmente, em algum momento da minha e da sua vida, nós vamos passar por experiências de sofrimento. Isso é um fato. Eu quero dizer para você que se até hoje você não sofreu, em algum momento da tua vida você vai sofrer. Não vim te trazer boas notícias, ou vim, quem sabe. Vamos pensar sobre isso com calma, né? Por que o sofrimento é tão importante, necessário? É parte da experiência humana. Porque o sofrimento ele tem uma característica muito particular. Ele é capaz de nos tirar da nossa zona de conforto. Todas as vezes que eu passo por uma experiência de sofrimento, seja ela qual for, a perda de um ente querido, uma traição que me é imposta por alguém com quem, obviamente, eu me relaciono e tenho confiança, quando eu me frustro, eu espero alcançar um resultado, eu espero obter êxito em alguma coisa e, infelizmente, não consigo ter. Quando eu passo por alguma experiência difícil na minha vida, sou julgado, sou injustiçado, enfim. Tem uma série de experiências que podem provocar sobre nós a experiência do sofrimento. Mas elas todas têm em comum um ponto. E qual é esse ponto? O sofrimento nos obriga a nos reinventarmos. Olha que interessante isso. Com isso, gente, eu não quero dizer aqui, não quero romantizar o sofrimento, óbvio que não. O sofrimento é em si um mal. Só que justamente por ser um mal, ele rouba de nós a condição de continuarmos fazendo as coisas tal qual estávamos e ele nos obriga a pensar em uma outra maneira de ser, redescobrir a nossa forma de ser. E isso é um tremendo desafio, mas é nesse desafio que a gente encontra a força desafiadora do espírito humano. Nós somos capazes de nos reinventarmos. Nós somos capazes de ser de outras maneiras. O sofrimento, portanto, vai nos expor a essa condição e nós vamos aprender a agir de uma tal forma que nós vamos não só aprender a lidar, como vamos superar e vamos dar passos além. Nós somos chamados, desafiados a encontrar novos sentidos a partir das experiências de dor que nós enfrentamos. E essa ideia de encontrar novos sentidos é muito importante ressaltar aqui. Porque no senso comum muitas pessoas dizem assim, né? Ah, você tem que ressignificar as experiências. E, gente, segundo a logoterapia, que é a linha da psicologia a qual eu sou afiliado, né? A gente não consegue significar as coisas. Não sou eu que atribuo o sentido às coisas. Porque essa percepção de ressignificar, de dizer que eu atribuo sentido, ela passa por uma compreensão de que eu sou maior e mais importante do que todas as coisas, né? Então eu tenho a capacidade de dar o sentido A ou o sentido B ao que acontece. Não. Nós não damos sentido às coisas. Nós descobrimos sentido nas coisas. Nós descobrimos sentido nas experiências vivenciadas. E aí tem uma diferença que é tremenda de uma para outra. Por exemplo, no meu caso, eu passei por uma perda muito significativa. E eu acredito totalmente no nosso potencial de liberdade. Eu creio que mesmo diante das situações mais difíceis da vida, nós continuamos sendo livres. O Viktor Frankl ele vai dizer que existem dois tipos de liberdade. A liberdade de e a liberdade para. A liberdade de é a liberdade primeira. A liberdade de fazer algo ou de evitar que algo aconteça. Essa liberdade é limitada. Às vezes nós não teremos a liberdade de evitar que determinadas coisas aconteçam. Você não tem como evitar ficar doente, por exemplo. Você não tem como evitar que um ente querido seu morra. E comigo aconteceu isso. Aos meus 16 anos de idade eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu. E obviamente é uma perda muito significativa, uma lacuna que ficou no meu peito, no meu coração. E dessa lacuna eu fui obrigado a trabalhar isso em mim. E eu sentia falta da figura paterna por duas razões. Pela saudade que meu pai provocava em mim e também pelo fato de eu pensar em tudo aquilo que eu estava vivendo, o que eu tinha para viver adiante, que meu pai não poderia participar. Hoje, por exemplo, eu sou formado, eu sou pós-graduado, eu sou casado, eu tenho filhos e eu tenho certeza que meu pai se orgulharia de todo esse processo, dada a nossa criação, o contexto em que eu nasci, enfim, tudo isso, né? Mas ele não pôde acompanhar. Então essa questão da paternidade, ela ficou em aberto para mim.
Eu tinha uma questão com a paternidade, tanto pelo que eu perdi, quanto pelo que eu projetava ter vivido e não vivi. E aí eu fui obrigado, pela circunstância do sofrimento, a me reinventar e a descobrir novos sentidos na vida. A vida nos cobra essa descoberta. E a minha descoberta de sentido se deu quando eu constatei que eu poderia ter um novo sentido na paternidade, não tendo um pai. Isso eu já não poderia mais ter, mas sendo um pai. E a partir daí, desde então, o sentido da minha vida passou a ser o melhor pai que eu pudesse. Um dos sentidos, melhor dizendo, né? E eu vivo por isso hoje. Eu tenho 2 filhos gêmeos, a minha esposa está grávida da terceira criança, a gente ainda não sabe se é um menino ou se é uma menina, mas é muito bonito vivenciar esse processo e perceber que nós somos sim capazes de nos reinventar. Que a liberdade de acaba, mas a liberdade para continua. E a liberdade para é a liberdade para escolher o que fazer frente ao sofrimento inevitável. O sofrimento é inevitável, eu não tenho como fugir dele. Porém, eu tenho como escolher como eu vou lidar com ele quando ele chega. E isso é essencialmente humano, isso é nobre, isso é grande. E é isso que diferencia as grandes pessoas daquelas que escolhem se apequenar diante da vida. Esse é aquilo que a logoterapia vai chamar de valor de atitude. É a atitude que eu tomo frente às circunstâncias que eu não tenho controle. E a partir dali eu reassumo o controle com a minha liberdade com a forma como eu escolho lidar com as situações que acontecem comigo. E concretamente, respondendo a pergunta qual eu me proponho lá no início do vídeo, como encontrar-se com o seu sofrimento. No primeiro passo é você reconhecer que sofrer é importante. Não é bom, mas é importante. Não fugir do sofrimento, não negligenciar o sofrimento, encará-lo, aceitá-lo, sentir a dor, elaborar o seu luto. Isso é importante. Um dos piores conselhos que você pode receber é quando você está passando por uma experiência realmente de sofrimento, alguém chegar para você e falar assim, esquece isso, bota um sorriso nesse rosto, troca de roupa, vamos sair. Às vezes não, cara. Às vezes é importante você saborear o teu luto, você experimentar aquela dor. Faz parte do processo. Esconder, fingir que ela não está ali, não ajuda a superar, tá? Fingir que o problema não existe não faz com que ele desapareça. Muito pelo contrário, ele continua ali e vai se alimentando, vai crescendo, até chegar uma hora que ele responde maior do que a gente imaginava e aí é difícil administrar. Então o primeiro passo é esse, encarar, lidar com o sofrimento. O segundo passo é você entender que é importante elaborar esse luto. Sofrer é importante, não negligenciar o sofrimento é importante, porém o sofrimento não pode ser eterno. Alguma hora é necessário fazer essa ruptura. Peraí, ok. Sofri, senti, agora é hora de seguir em frente. Eu não posso ficar aqui para sempre. E aí sim, é hora de você começar a encontrar as estratégias, respeitando o seu tempo. Você conhece o seu tempo melhor do que ninguém. Você se conhece melhor do que ninguém. Então essa autoobservação, esse mergulho nos próprios sentimentos, nos próprios afetos, vai ser o termômetro ideal para você sentir qual é esse momento. E o terceiro aspecto é exatamente aquele movimento de entender que o que foi, foi. O que ficou para trás, ficou. Agora é hora de descobrir novas coisas. E o que você pode descobrir a partir desse ocorrido? Para onde você vai direcionar a bússola da busca pela tua realização pessoal, da tua busca por sentido na vida? E você vai direcionar e vai encontrar em outras vivências, em outras experiências, significados que te ajudem a nortear a tua vida para a realização de coisas que realmente valham a pena, que façam a diferença na tua vida e na vida das pessoas. Minha gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo, diz o que você achou. Partilhe alguma experiência na qual você foi obrigado a se reinventar e como você fez esse processo de superação, de encontrar um sentido no sofrimento pelo qual você passou. Deixe aí uma mensagem que possa ajudar outras pessoas. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe ele para geral e me ajuda a crescer com esse canal aqui. Eu quero chegar a mais pessoas e eu preciso de você, tá bom? Obrigado e até a próxima semana.